Bom dia, gente. Mais uma semana de história. Hoje nós vamos começar com o capítulo 7. Nós vamos começar falando, neste capítulo, nós vamos estudar os hebreus, os fenícios e os persas, que como os povos que viviam na Mesopotâmia, eles se desenvolveram no Oriente Médio, na Antiguidade. E as suas formas de organização social, política e religiosa eram diferentes entre si, mas muitas de suas características culturais deixavam marcas visíveis até hoje. Como, por exemplo, quando você compara o português falado e escrito com o espanhol, você percebe que são línguas semelhantes. E isso ocorre por quê? Porque elas têm uma origem comum, o latim. Então, por essa razão, elas são chamadas de línguas neolatinas. No Oriente Médio também existem línguas aparentadas, que mesmo apresentando diferenças entre si, têm a mesma raiz. É o caso do hebraico, do aramaico e do árabe. 3 línguas classificadas como semitas. O nome semita é devido a Sem. Quem era Sem? Sem era uma figura bíblica, que seria o ancestral dos hebreus, dos árabes e de outros povos antigos que falavam línguas aparentadas, como os assírios na Mesopotâmia e os fenícios. Nós vamos começar a falar da civilização hebraica, o primeiro povo monoteísta que se tem na história. Então, assim, segundo a tradição bíblica, a história do povo hebreu começou quando Abraão, obedecendo a uma ordem divina, guiou o seu povo da Mesopotâmia para Canaã, a terra prometida. Um território que hoje, atualmente, é conhecido como a Palestina, certo? Então, através da crença no Deus único, Yahvé, né, a civilização hebraica, digamos assim, forneceu fundamentos religiosos para a formação do cristianismo e do islamismo. Esse mapa que nós estamos vendo aí do lado é o mapa da Palestina, né? Exatamente onde tinha a civilização hebraica. Bom, nós temos aí, por muitas gerações, né, o povo hebreu manteve-se organizado em clãs, grupos de famílias, né, que acreditavam ter um ancestral comum. E nesses clãs, os patriarcas, eles tinham uma função religiosa, uma função política e uma religião militar. Então, por isso que a gente fala, primeiramente, dos governos dos patriarcas, que vai durar de 1800 até 1200 a.C., né? Então, quando eles chegaram à Palestina, eles chegaram chefiados por esse primeiro patriarca, que foi Abraão. Eles eram pastores nômades, né? Então, aqui nós temos a jornada de Abraão, rumo à terra prometida, né? Rumo a Canaã. Aqui nós temos a questão da emigração para o Egito, que aqui é outra parte da história dos hebreus, né? Que acredita-se que por volta mais ou menos de 1600, 1700, o povo hebreu se viu forçado, diante de uma grande seca, de migrar para o Egito, né? E, no entanto, nesse período, durante a estadia deles no Egito, eles foram muito perseguidos, escravizados por eles, né? E por volta de 1250, mais ou menos, antes de Cristo, eles empreenderam uma viagem de volta, né? Ou seja,
uma longa viagem de volta à Terra Prometida, né? Segundo os relatos bíblicos, guiados pelo seu líder, que era Moisés, né? Que o enviou para poder tirar o povo do cativeiro do Egito, né? Então, a saída do povo do Egito, né, como é conhecida, é o êxodo, né? Eles eram perseguidos, escravizados, então eles foram reconduzidos à Palestina sob o comando de Moisés, certo? Então, aqui nós temos os hebreus no cativeiro egípcio, todos aqueles templos, aquelas pirâmides, monumentos grandiosos foram construídos pelas mãos dos hebreus. E, guiados por Moisés, eles atravessaram o deserto e aí aconteceu a abertura do Mar Vermelho, né? Para poder fazer a travessia e continuar rumo à Terra Prometida. Então, aqui nós temos a rota do Êxodo, né? Saindo do Egito, aí vem, né? Toda essa setinha em vermelha que você está vendo até chegar a Esbrom, né? Que sai de Pitom e vem Mara, Elim, Monte Sinai, Maquelotete, aí deserto. Assim, é um trajeto que é curto hoje, né? Para hoje. Mas vejam bem, era atravessando o deserto, né? Que as pessoas eram conduzidas num deserto, conduzido com muitas coisas, muitos animais. Então, demoraram 40 anos para chegar na Terra Prometida, a gente sabe disso. Apesar de ser um caminho curto, mas como ele foi guiado por Deus, ele passou por várias cidades, por várias provações. E no Monte Sinai, né, aí na pontinha, lá naquele cabo que a gente viu, Moisés recebeu de Yahvé, de Jeová, as tábuas contendo os 10 mandamentos, que nós sabemos que os 10 mandamentos é o código de lei do povo hebreu, né? Os 10 mandamentos, aqueles que nós conhecemos. Bom, depois da morte de Moisés, o povo hebreu se dividiu em 12 tribos, né? 12 tribos, conduzidos agora por Josué, né? Que foi o primeiro juiz. E quando eles chegaram à Palestina, por volta de 1200 até 1010 a.C., eles iniciaram um processo de luta contra os cananeus, contra os filisteus, contra os amoritas e contra outros povos que habitavam na região. Por quê? Porque quando eles chegaram a Canaã, as terras estavam ocupadas. Então, eles tiveram que lutar pelaquela terra. Não foi chegar e dizer assim, Deus está aqui. É a terra, não. Eles tiveram que lutar para poder reaver as terras prometidas por Deus. E alguns chefes militares e religiosos eram escolhidos pela tribo. Então, havia essas 12 tribos e elas escolhiam seus chefes militares e religiosos entre as próprias tribos. Bom, quando chegou no período dos reis, né, nós vamos ver que ela vai de 1010 até 722 a.C. E Davi, né, como a gente sabe, Davi foi quem primeiro governou, né? Davi foi o primeiro rei. Sob o governo do rei Davi, né, a cidade de Jerusalém foi transformada na capital do reino, né? E na nova capital, Davi centralizou o culto ao Deus único, Yahvé, né? Convertendo aí o monoteísmo hebraico que a gente falou lá no princípio, como uma religião do Estado, né? E houve a divisão, né? Aqui nós temos Davi venceu definitivamente os filisteus, que foi o duelo entre Davi e Golias, que a gente sabe que é uma passagem que é narrada na Bíblia. Bom, depois de Davi veio Salomão, que era filho de Davi, promoveu uma forte centralização de poder,
político, desenvolveu o comércio, edificou o templo de Jerusalém, porque assim, com a morte de Davi, as tribos se dividiram. O norte do reino se rebelou, né, criou o reino de Israel, com a capital em Samaria, e no sul formou-se o rei de Judá, o reino de Judá, que manteve a capital em Jerusalém. Então, quando o reino se dividiu em dois, os habitantes do reino de Judá passaram a ser conhecidos como judeus, né? E aí, em 722, os assírios, né, que é o segundo império babilônico, conquista, né, o reino de Israel e faz o cativeiro da Babilônia, né? Eles deportam a população dos hebreus para o território assírio e levaram alguns estrangeiros para ocupar as terras conquistadas. Já o reino de Judá resistiu por mais tempo aos ataques dos outros povos. Então, apesar do rei Salomão, né, como a gente sempre vê nas narrativas bíblicas, ser um reino muito rico, mas houve muitas rebeliões. Por quê? Porque a opressão tributária acarretou inúmeras revoltas. E após a morte dele, né, aí houve essa divisão dos dois reinos, como eu falei agora há pouco, o reino de Israel no norte e o reino de Judá no sul. Essa divisão dos dois reinos é chamado de cisma, né? E aí começou a época dos profetas. A partir do século 7 a.C., o reino começou a entrar em decadência, né? Período de dominação de diversos povos, destacando aí o cativeiro babilônico, que é quando os assírios invadem o território de Israel. Na época, o rei era Nabucodonosor. E a anexação romana já em 63 a.C. Aí houve outras rebeliões contra os romanos, século I e II depois de Cristo. Os hebreus foram fortemente reprimidos e se dispersaram pelo mundo, né? Ficaram despatriados, né? É o que nós chamamos de diáspora. Então, Jerusalém, até hoje, é a razão maior do conflito entre os árabes e os judeus. A partir daí, nós vamos ver outra civilização, que é a civilização fenícia, né? A gente inicia mostrando que a Fenícia eram os maiores comerciantes marítimos da antiguidade. A gente vê os aspectos geográficos aí, a gente vê a Fenícia, que ela era uma pequena, uma estreita faixa de terra, né? Era o que era a Fenícia. Então, vejam bem, a Fenícia ela não tinha como se desenvolver por terra, por causa das altas montanhas que dificultavam o acesso deles, né, ao interior do continente. Então, isso restringia muito a agricultura, né, porque eles tinham uma parte muito pequena, né, e fértil do território. Então, com essa escassez de território, eles começaram, para sobreviver, né, eles passaram a se lançar no mar, né? E esse empreendimento foi muito favorecido pela natureza da região, né? Era muito melhor navegar pelo Mediterrâneo e comercializar. Então, os fenícios, como não tinham terras por causa dessas altas montanhas, eles passaram a viver, né, pelo mar. Por isso que eles se tornaram os maiores comerciantes marítimos, né? E aí a cultura fenícia começou a se desenvolver, né, lá por volta do século 14 a.C. Eles eram povos de origem semita também, né, que se estabeleceram nessa faixazinha estreita de terra entre o mar Mediterrâneo e as montanhas do Líbano, certo? E nós temos aí a localização bem maior para a gente ver a relação da Fenícia com o mar Mediterrâneo, né? A gente vai ver aí que foi um empreendimento que favoreceu muito os fenícios
comercializando o cedro que existia em abundância nas florestas fenícias, e isso possibilitou a construção de navios leves e resistentes. Aí nós temos algumas rotas comerciais dos fenícios. Vejam que eles comercializavam com quase todas as cidades do norte da África, certo? Aqui nós temos a expansão marítima dos fenícios pelo Mediterrâneo, né? E aí nós vimos aí que, com as excelentes embarcações e conhecimentos astronômicos, os fenícios tornaram-se grandes navegadores da antiguidade. Inclusive, eles navegavam até à noite, né, guiados pela estrela polar. Então, a gente vê aí, né, além de ser hábeis navegadores e construtores de navios, os fenícios eram excelentes artesãos, né? Então, eles adquiriam matérias-primas por um preço muito baixo e com elas produziam peças que eram vendidas como artigos de luxo. Então, eles produziam vidros, tecidos, joias, móveis. Então, tudo isso por conta exatamente dele não terem essas terras férteis e a proximidade com o mar, né? Com bons portos, fizeram, com a abundância de madeira, fizeram com que os fenícios despontassem aí como um dos melhores comerciantes marítimos. Bom, eles estavam organizados em cidades-estados, né? As condições geográficas do território fenício eram marcadas pela presença de montanhas, como a gente já viu. Então, isso contribuiu para que a formação de alguns núcleos urbanos ficassem isolados uns dos outros. E aí, cada cidade-estado fenícia tinha seu próprio rei, acumulava funções políticas e religiosas, existiam seus próprios deuses, né? E as principais cidades fenícias eram aí as cidades de Ugarit, Sidom, Tiro, Beirute, Biblos, né? Sidom, já falei aí, né? São as ruínas dessas cidades que eram importantes para os fenícios. Cartago era a cidade mais importante da colônia fenícia, certo? Aí nós temos o alfabeto. O alfabeto foi um legado, digamos que o maior legado cultural da humanidade foi os fenícios que nos deu. A necessidade dos fenícios de um código de comunicação escrita facilitou as atividades comerciais deles, principalmente no comércio, né? Que eles começaram a adaptar conhecimento de outros povos, né? Desenvolveram o alfabeto, esse conjunto de sinais que representavam sons de uma língua, que é o alfabeto fonético, certo? Na religião, a religião era politeísta. Cada cidade-estado possuía um deus, o Baal, né? Como eles eram politeístas, eles cultuavam esses vários deuses. E na língua fenícia, Deus era El e a deusa era Elá. Mas El também era usado para indicar um deus especial, né? Como o pai dos deuses. Então, cada cidade fenícia cultuava, né, aquele deus que, digamos assim, cada cidade tinha um deus principal, um casal de deus para proteger os moradores, para proteger as colheitas, né? Mas uma das principais fontes para o estudo da religião fenícia são as inscrições encontradas na cidade de Ras Shamra, no norte da Síria, no território da antiga cidade fenícia de Ugarit, né? Foi encontrado vários desses escritos mostrando como era a religião fenícia.
O comércio, que era a base da economia deles, permitia a mobilidade social. Ou seja, os fenícios, eles comercializavam com vários povos, né? Então, eles viam muitas culturas. E isso deu aos fenícios, né, na arte do comércio que eles tiveram, de ter influência de muitas culturas dentro do seu território. Né? A arte do comércio estava no sangue deles. Eles se organizavam dessa forma aí, o rei, os empresários, os sacerdotes, os altos funcionários do Estado, eram trabalhadores, ocupavam o ápice da pirâmide. Aí vinham os trabalhadores livres, os pequenos proprietários e os escravos. Aí nós vamos para a nossa terceira civilização, que é a civilização persa. A civilização persa é um dos maiores impérios da antiguidade, né? Dizem-se que por volta de 2000 a.C., alguns grupos humanos de origem indo-europeia se instalaram numa região de terras férteis entre a Mesopotâmia, a Índia e o Golfo Pérsico, e com o tempo esses grupos formaram dois povos, os medos e os persas. Os medos se fixaram logo próximo às zonas Zagros, né, os montes Zagros, que fica no norte do Planalto do Irã. E os persas, por sua vez, ocuparam territórios menos férteis, né? Menos férteis, e por isso, né, que ficava no sul, eles desenvolveram principalmente atividades comerciais. E lá pelo início do século VII, os medos já haviam se estabelecido, né, tinham um reino, dominavam vários povos, dominavam inclusive os persas. E aí, por volta de 550 a.C., um rei chamado Ciro, né, vai derrotar os medos. Aí nós temos aspectos geográficos do povo e a unificação e a expansão do império por Ciro, porque ele conquistou com o exército dele, que tinha mais de 300 mil homens, ele conquistou os reinos da Lídia, da Babilônia e de outras cidades gregas na Ásia Menor, né? E aí ele unificou e expandiu o Império Persa. Então, Ciro I, né, foi quem fez isso em 550 a.C., unificou e expandiu o Império. Então, essa evolução política se deu com os povos indo-europeus, que eram os medos, ficavam no norte, os persas ficavam no sul, ocuparam inicialmente o Planalto do Irã. Depois houve a escassez de terras férteis, que forçou a expansão territorial. Depois de Ciro veio Cambises, né, o sucessor de Ciro I. Conquistou o Egito, no entanto, morreu jovem. Depois veio Dario I. Ele notabilizou-se porque ele organizou administrativamente o vasto Império Persa. Ele soube administrar bem. Então, é importante a gente lembrar que no governo de Dario houve, né, digamos assim, ele implantou importantes medidas que estimulou a economia, né, e melhorou a administração do império. Por quê? Porque ele dividiu o império em satrapias, né, que eram regiões administrativas, e que cada satrapia tinha um sátrapa, né, uma espécie de governador, que era escolhido por ele. Depois ele criou uma moeda única, o dárico, impedindo que as satrapias tivessem suas próprias moedas, né? E depois ele ordenou a construção de uma grande rede de estradas, né, que era uma única, a via principal, que ligava a cidade de Sardes a Susa, né? Tinha cerca de 2.500 quilômetros, mais ou menos, de extensão. Então, as medidas tomadas por Dario, primeiro, facilitaram a administração do império e proporcionou, é claro, a maior circulação de produtos,
a maior circulação de informações entre as diversas províncias. Então, é de fundamental importância que a gente conheça essas realizações de Dario à frente do Império Persa, porque foi o que fez, né, eles se tornarem um grande império. Então, aí nós temos aqui, na época de Ciro I, o Grande estando, o Ciro I, o Grande, entrando aí na Babilônia, em 539, né, quando eles derrotam os babilônios. A tradição de respeitar a cultura e os costumes dos povos submetidos. É porque, assim, os persas, por mais guerreiros que eles fossem, mas eles tinham essa cultura. Eles tomavam os impérios, mas eles respeitavam a cultura e o costume daqueles povos a quem ficaram submetidos a ele. Então, os povos que eram conquistados pelos persas, eles continuavam cultuando seus deuses, com seus costumes e com suas tradições. Aí nós temos os soldados imortais e um mosaico representando Dario I. Aqui nós temos as ruínas do Palácio de Dario I, em Persépolis, né? Nós temos aqui como ele era e aí as ruínas, mostrando, né, como eles viviam. Então, a sociedade persa, ela se dividia em 3 grupos: os sacerdotes ou magos, né, respeitados por sua riqueza e por sua sabedoria; os nobres, que controlavam a terra e a administração palacial; e os camponeses, claro, que sobreviviam da agricultura e do pastoreio nas terras dos nobres e dos reis. O comércio era a principal atividade deles, a principal atividade econômica. Alcançavam terras tão distantes como Egito, Fenícia, Chipre, Índia e até a costa do Mar Negro. Também eram ótimos artesãos, né? O artesanato deles era muito valorizado, principalmente os tecidos, as armas, né, e alguns objetos esmaltados e joias. Bom, aí nós temos a religião. A principal religião era o zoroastrismo, fundada no século VI a.C. por Zaratustra. Zaratustra, também conhecido como Zoroastro. Então, para os zoroastristas, existiam 2 forças opostas que lutavam entre si, né? Então, o zoroastrismo defendia a luta intensa entre Hormuz, que era Ahura Mazda, contra Arimã, que era as trevas, né? Então, segundo o zoroastrismo, os 2 deuses, eles estavam eternamente em conflitos, e cabia aos homens praticar boas ações para que a Ahura Mazda prevalecesse, que era o bem. Então, o zoroastrismo é considerado uma das primeiras religiões da história a exigir dos fiéis uma conduta moral. Então, o que a gente muitas vezes diz é que os persas eram dualistas. Assim como os hebreus eram monoteístas, os fenícios eram politeístas, os persas eram dualistas. Eles tinham 2 deuses, né? O Deus do bem e o Deus do mal. Então, obrigado pela atenção de vocês. E essa frase é muito interessante para a gente terminar essa aula. Quem me dera, ao menos uma vez, que o mais simples fosse visto como o mais importante. Renato Russo. Vamos aos nossos trabalhos.